Senhor, nosso Deus, nosso Pai, com alegria, nós apresentamos a vida do Robertinho ao Senhor, meu Pai. Nós te agradecemos, Pai, pela disponibilidade dele, Pai, de estar aqui ministrando a sua palavra, Pai, com o coração ligado ao Senhor. E nós sabemos que grandes porções, Pai, serão derramadas sobre nós hoje, Pai. Essa noite seremos renovados, essa noite seremos tocados, ó Deus, pelo Senhor, através da vida do nosso irmão, Pai. Que o Senhor o use com poder e graça, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Pedir para os irmãos ficarem sentados, podem se sentar, pode ficar à vontade. Hoje nós vamos conversar e falar um pouco sobre Timóteo, que assim como a maioria de nós, Timóteo também era um jovem. Alguns estudiosos falam que ele tinha 18, outros falam que ele tinha 23 anos. Fato era que Timóteo era um jovem escolhido do Senhor, da mesma forma que todos nós que estamos aqui somos. Vou contar uma experiência que eu tive com o Senhor hoje mesmo. Eu estava orando e clamando a Deus que Deus trouxesse apenas aqueles que eles tivessem escolhidos para poder escutar essa palavra. É uma palavra que vai falar muito sobre impactar a nossa geração, impactar e mudar a história da nossa geração. Eu estava orando e antes de sair de casa eu pedi para a Júlia para orar comigo. Ela orou e clamou a mesma coisa. Então, em nome de Jesus, recebam. Ninguém aqui está por acaso, ninguém aqui veio porque recebeu um convite, ninguém aqui veio porque acha o point legal. Você veio aqui hoje para poder cultuar o Senhor e para poder ouvir uma palavra que é de encontro com aquilo que você e eu precisamos escutar essa noite. Em nome de Jesus, nós receberemos essa bênção. Queria pedir para os irmãos abrirem as Bíblias em 1 Timóteo, capítulo 4, no versículo 1 e 2 por enquanto. Primeira Timóteo, capítulo 4, no versículo 1 e 2. Amém? Diz o seguinte: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrina de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a mente cauterizada. Irmãos, aqui Paulo diz que alguns irão abandonar a fé. Então, se é possível estar abandonando a fé, é possível que esses irmãos já estiveram presentes na fé. É possível que esses irmãos, em algum momento, já congregaram, não na igreja CBPAS, mas já congregaram na igreja do Senhor. Isso vai acontecer através de homens e mulheres que têm a mente cauterizada. O que isso quer dizer, ter a mente cauterizada? Irmãos que são de cabeça dura. Irmãos que não têm capacidade de entender discernimento de espírito, e não têm respeito ao próximo, e têm uma verdade absoluta que não é bíblica, e segue aquilo cegamente, e acaba atrapalhando o crescimento do Evangelho. E esses homens seguirão e viverão uma mentira, que diz espíritos enganadores e doutrinas de demônios. E eles vão às vezes pregar um Evangelho que não tem um compromisso com o arrependimento. O Evangelho não é feito de boas decisões apenas, não é feito de boas companhias apenas, não é feito apenas de congregar na comunidade batista da paz, mas sim de arrepender. O evangelho que Cristo veio pregar é um evangelho de arrependimento. Agora eu queria que os irmãos lessem no versos 7 e 8 do mesmo capítulo, capítulo 4, versos 7 e 8. Que diz o seguinte: rejeitem, porém, as fábulas profanas e tolas, exercite-se na piedade. O exercício físico é de pouco proveito. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa na vida presente e futura. Aqui Paulo já começa a dar algumas ordens para Timóteo. E uma coisa que eu percebo às vezes quando eu leio essas cartas de Paulo a Timóteo, parece que Timóteo era tipo um pupilo de Paulo. Paulo gostava muito de Timóteo, então quando ele ensinava a Timóteo alguma coisa, me parece que ele era realmente muito querido. E aqui Paulo começa a ordenar a Timóteo que ele rejeite fábulas profanas. O que é isso para a gente hoje? Hoje tem gente crente que vem na igreja, toma Santa Ceia,
mas não começa a namorar com a menina não começa a namorar com o menino, porque o signo da pessoa não bate. Eu conheço gente assim. Tem gente crente que acredita que o sujeito pode ler a sua mão. Ô gente, para de entregar a mão para demônio no meio da rua aí, ué. Nós somos crentes, nós somos escolhidos de Deus, a gente vive conforme a palavra de Deus. E outras coisas também que a gente fica criando situações, porque meu signo. E Paulo é muito claro na hora que ele obriga, na hora que ele é claro com Timóteo, que ele vem a rejeitar essas doutrinas. Outro ponto que ele fala é que para nós exercitarmos na piedade. O que é essa piedade que Paulo fala aqui para Timóteo? É o seguinte: exercitar na piedade, exercitar em ler a Bíblia, exercitar em jejuar, exercitar em ir à célula, exercitar de vir ao point, realizar alguma obra na igreja. Jesus não chamou eu e você para a gente ficar apenas sentado no templo da igreja. A igreja tem 1001 ministérios, 1001 chamados. Descubra qual que é o seu e exercita esse ministério. E ele até incentiva que a gente venha ter uma vida de exercício físico. Fala que é de bom proveito, e realmente é. E eu, um tempo atrás, confessar uma falha minha, um pecado meu. Eu, um tempo atrás, eu malhava e deixava de ler a Bíblia. Malhava e deixava de jejuar, porque eu falava, para eu poder crescer, para eu ficar forte, eu não posso jejuar, não posso ficar sem comer. Agora eu estou do seguinte: se não vai dar tempo para ler a Bíblia hoje, ó, certo, beleza, vou ficar sem malhar, então não vou malhar e vou ler a Bíblia, vou buscar ter uma comunhão com o Senhor. E podem fazer isso, que agora eu estou ficando forte, agora eu estou reparando que realmente está dando certo. Aproveite para jejuar e faltar academia, leia a Bíblia, que vai dar certo, que Deus, eu tenho certeza que Ele vai te honrar. Agora, irmãos, nós já vamos estar entrando na palavra que eu coloquei o nome de Impact, de marque a nossa geração. Nós vamos ler o último versículo de hoje, que é em 1 Timóteo, no mesmo capítulo 4, e no verso 12. Pode pegar esse código aí da academia, que realmente é bênção para a sua vida. Jejue e falte academia, que os seus resultados virão. Nutricionistas vão comprovar isso aí mais para frente. A palavra diz o seguinte: ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Em uma versão mais modernizada, que eu escrevi aqui, poderia dizer o seguinte: não despreze a sua mocidade, mas hype a sua geração. Nós estamos aqui nessa geração para hypar. Minha mãe talvez não entendeu, isso aí não é língua estranha não, viu mãe? Pergunta para a Júlia o que é, que ela vai te explicar o que quer dizer hype. Mas diz o seguinte: não despreze pelo fato de você ser jovem. Aqui Paulo começa a dar a Timóteo dois comandos, dois principais comandos. Primeiro, que ele não aceite ser desprezado por pessoas mais velhas, simplesmente pelo fato dele ser jovem. Paulo enviou Timóteo para uma igreja em Éfeso, que era uma igreja extremamente importante na época. Nesse momento dessa carta, Timóteo estava em Éfeso. E lá havia alguns irmãos mais velhos, irmãos mais experientes, que às vezes poderiam estar querendo desprezar Timóteo pelo fato dele ser muito jovem. Se ele tiver 24 anos, ele ainda seria muito jovem comparado aos outros irmãos que estavam lá. E Paulo encoraja dizendo: Timóteo, olha, não deixe que eles te desprezem pelo fato de você ser jovem. Isso é uma bênção, meu irmão. E eu olho para cada um aqui e digo: vocês são uma bênção. Nós somos uma bênção do Senhor aqui na comunidade batista. Nós somos uma bênção do Senhor aqui em Viçosa. Não precisa de deixar que você seja desprezado. E outro ponto, que algumas outras versões falam também, é o seguinte: não despreze a sua mocidade. Não despreze a sua mocidade com coisa que não vale a pena. Não despreze a sua mocidade perdendo tempo, às vezes com namoro que não vai te levar em lugar nenhum. É meio ruim falar isso, né? Às vezes não despreze a sua mocidade com amizade tóxica. Tem gente que você carrega como amigo, fala que é amigo, que a pessoa só te faz mal, gente. Não despreza sua mocidade vendo coisa que não presta na internet. Às vezes você passa horas e horas vendo coisas que não têm o menor sentido, que não te edificam, não fazem bem nem para a sua carne, nem para o seu espírito. Você fica lá consumindo
aquele conteúdo e gastando seu tempo. Às vezes não despreza a sua mocidade, não vamos desprezar a nossa mocidade com coisa de ficar falando mal da vida dos outros. Às vezes a gente senta com os amigos e com tanta coisa boa para poder falar, com tanta bênção que Deus fez na sua vida, a gente despreza a nossa mocidade, despreza o que a gente tem de melhor, falando mal da vida dos outros. E aí depois ele dá outro comando, que aí nós vamos entrar no nosso objetivo da palavra, que diz o seguinte: nós devemos ser exemplos. Não despreze sua mocidade, mas marque, seja exemplo aos fiéis, seja modelo, seja ideal, seja bacana, faça bem feito, faça com zelo, faça com afinco. E é isso que Paulo explica para ele. E ele fala em que ele deveria ser exemplo. E nós vamos discorrer sobre esses temas, que diz o seguinte: fé, pureza, amor, procedimento e na palavra. Eu não sei em qual ordem que está aí na sua versão, mas que nós devemos ser exemplos em fé, pureza, amor, procedimento e na palavra. Um tempo atrás, meu pai me contou que quando ele era novo, o sonho dele era vestir igual gente mais velha. Então ele era novo, tinha tipo assim, uns 14 anos, e a mãe dele botava ele só de bermuda curta, assim, né? Falava até calça curta. Botava ele de calça curta. E ele queria usar calça comprida. E ele queria usar calça comprida para quê? Para parecer que ele era mais velho. Hoje em dia, o que está acontecendo? Os velhos, a gente vai para a rua, quer parecer igual novo. Eles estão querendo vestir igual a gente. E que interessante seria se a gente chegasse aqui na igreja daqui a um tempo e os mais velhos da igreja, eles não estivessem só vestidos igual a gente, mas eles fossem puros igual a gente. Eles fossem fiéis. Eles exercessem o amor igual a gente. E falassem assim: nossa, mas aquela turma do Point é um exemplo para nós aqui da igreja. É um exemplo para nossa congregação. Então, que bacana que seria. E Paulo é claro na hora que ele fala: ser um exemplo para quem? Exemplo para os fiéis. Não quer dizer que você não pode querer ser o melhor vendedor da sua loja. Não quer dizer que você não pode querer ser o melhor funcionário da sua empresa. Não quer dizer que você não pode querer ser o melhor aluno da sua sala. É óbvio, e Deus tem bênção para você. Se você está colocado nesse lugar, exercite da melhor maneira. Mas ele aqui, nós estamos falando para sermos exemplos aos fiéis. E exemplo aos fiéis é nada mais, nada menos, exemplo para quem é crente, exemplo para quem congrega, para quem tem comunhão com a mesma fé que nós temos. Começando a falar, nós vamos falar exemplo na palavra. Na palavra, porque diz o seguinte: a Bíblia vai dizer que a nossa boca fala daquilo que o nosso coração está cheio. Então, antes de entrar em outro sentido, às vezes, da palavra, a boca vai falar aquilo que o nosso coração está cheio. Então, eu quero dizer que a gente venha ser exemplo nas nossas atitudes e naquilo que a gente vai falar com as pessoas. Que se você tiver uma vida, estiver consumindo só conteúdo inútil na internet, sentar para conversar com as pessoas, para falar só de coisa que não presta, tiver um relacionamento que só te causa prejuízo, nas amizades só tóxica, realmente seu coração vai ficar tão impuro que na hora que você abrir a boca você não vai conseguir entregar bênçãos, não vai conseguir falar coisas interessantes. E o que inclui também ficar calado. Em Marcos capítulo 15, versículo 15, quando Pilatos começou a ofender muito a Jesus e a dizer algumas coisas de Jesus permaneceu calado, e a Bíblia vai dizer que Pilatos ficou surpreso como que uma pessoa ser tão impactada, como uma pessoa ser tão ofendida, ainda permanecia calado. Eu gosto de brincar de falar mesmo, que Júlia me ensina muita coisa, me fala muita coisa muito, muito interessante. Mas o dia que ela mais me ensinou foi no dia que ela ficou calada, que eu vim com uma problemática e ela permaneceu calada. E realmente, às vezes, a gente conseguir ficar calado em determinadas situações é uma coisa muito difícil. Mas eu tenho certeza que quando a gente fica em silêncio, quando a gente dá oportunidade para a pessoa refletir, para o outro pensar, às vezes a gente faz muito mais do que a gente falar alguma coisa. Às vezes uma pessoa pode aparecer
por você na rua e fala: seu fulano, você é crente e tal, não sei o quê, estou passando por uma situação assim, assim, assado. A gente já fica ansioso, né? Querendo, não, tem que dar uma palavra para essa pessoa, tem que fazer alguma coisa, e realmente isso é muito bom, e às vezes realmente precisa fazer isso. Mas às vezes você fala: seu fulano, chega aqui, essa situação sua aí é só Deus, senta aqui que eu vou orar com você. Você vai impactar a vida daquela pessoa muito mais do que se você abrir Bíblia e falar e mostrar e contar o que Jesus fez na sua vida. Às vezes é a hora de você fazer isso, mas às vezes é a hora de você impactar. Pilatos aqui era o mundo, às vezes você vai impactar o mundo ficando calado, que é aí que é mais interessante, como é que Jesus, como é que o Espírito Santo consegue nos usar de diversas formas, inclusive quando estamos calados. 1 João, versículo 14, eu gosto demais desse versículo, que diz o seguinte: jovens, eu vos chamei porque sois jovens, porque sois fortes. Então a Bíblia já fala que nós somos fortes, a Bíblia já fala que realmente nós temos uma estrutura melhor, uma estrutura maior para dormir mais tarde, buscar ler a Bíblia de manhã, orar de madrugada. Nós somos fortes, nós somos uma geração mais forte do que a geração dos nossos pais, por exemplo. Não sei a idade que os pais de vocês têm, mas eles têm que ser mais velhos que você. Então você e eu somos mais fortes. E depois diz o seguinte, que a palavra de Deus permanece em nós. O que quer dizer isso? A palavra de Deus permanece em nós. Nós temos mais tempo para exercer o que a palavra entrou no nosso coração. Quando eu e você permitirmos que o Espírito Santo haja e modifique a nossa mente, mude, né, nosso comportamento, a nossa metanoia, a palavra de Deus vai ficar em nós. Outra coisa que Paulo pede a Timóteo, ele diz o seguinte: um exemplo no procedimento. Aqui nós vamos pensar uma pessoa como se estivesse caminhando, uma pessoa como se estivesse andando. É como se fosse o nosso dia a dia, nosso proceder, é como nós fazemos as nossas coisas. Aqui na nossa igreja nós temos vários pregadores, vários levitas, várias pessoas que trabalham aqui. Mas agora imagina, uma pessoa que você vê tocando aqui, ou às vezes uma pessoa que você vê trabalhando, servindo aqui, na hora que você vai ver o procedimento dela, a conduta dela, não quer dizer nada que aquilo que realmente ela representa, nada que aquilo que ela realmente prega. Em outra carta de Paulo, em outra epístola de Paulo, ele vai dizer que somos cartas vivas. Às vezes, irmãos, a única página da Bíblia que uma pessoa vai ler no seu trabalho é seu comportamento todo dia. Então você não pode perder a oportunidade de pregar com suas atitudes para ela. Tem um avivalista que diz alguma coisa, talvez os irmãos aí podem me ajudar, que diz o seguinte: prega o evangelho, se for necessário fale. Não sei se foi Santo Agostinho, não sei qual, mas foi: se necessário fale. Às vezes, aí Marcos concordou, ele mesmo. Se necessário fale. Então é o seguinte, às vezes, você com seu procedimento, com sua conduta, com sua maneira de agir, uma maneira de andar, você vai ser um testemunho vivo para aquela geração e vai realmente impactar a sua e a nossa, né? Somos de todos, somos contemporâneos, somos da mesma geração. Aqui eu coloquei, né? Júlia me ajudou a fazer, fez para mim essa mãozinha. E essa mãozinha está num fóssil. Então quer dizer o seguinte, que se eu e você, aí, ficou escuro, acho que deu para todo mundo enxergar bem. Então a mãozinha que ficou no fóssil. Se eu e você estivermos dispostos a dar lugar ao Espírito Santo, a agir na nossa vida, nós vamos impactar a nossa geração da mesma forma que esse fóssil ficou aí. Esse fóssil vai ficar aí para sempre. Esse fóssil, essa foto aí vai realmente ficar aí para sempre e nada vai tirar ele daí. Por quê? Porque eles impactaram a nossa história. E eu e você podemos impactar de muitas formas. Positivamente e negativamente. Vai depender de a quem que você vai dar lugar. A quem que você vai dar ouvido. Exemplo na pureza. A Bíblia vai dizer que as más conversações corrompem os bons costumes. Isso é uma coisa muito séria. Cientificamente falando, você é a média, eu e você somos a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Isso é uma verdade. Você vai ficar andando, vai ficar convivendo, vai ter grupo no WhatsApp de gente que só tem más conversações. Nós vamos viver uma vida realmente querendo servir a Deus, mas com o pé, os 2 pés lá no mundo. E a pureza está se perdendo. A pureza está se perdendo. Tem muito tempo que eu não vou em festa em Viçosa, mas o que eu escuto falar e o que eu vejo às vezes na rua vindo para cá é que realmente
a pureza está indo embora, a pureza está ficando coisa do século passado, né? Dos velhos, porque realmente, hoje em dia, não se tem pureza. Essa semana, fui deixar meu carro para lavar e voltei, caminhando para o trabalho, para o prédio onde é que eu trabalho. Aí eu estou indo embora, era mais ou menos assim, na hora do almoço, tinha duas meninas descendo, duas meninas assim, uns 13 anos. Aí uma virou para a outra, a chamava Júlia. Eu falei assim, ô Júlia. Aí eu olhei assim para ver o que era. Aí uma pegou, pumba, mostrou o dedo do meio para a outra. Aí outra, pumba, mostrou o dedo do meio para a outra. Eu falei, quê? Pumba, vamos embora daqui, não vou ficar aqui não. Esse povo está mostrando o dedo do meio para os outros aqui no meio da rua. Como assim? Uma falta de bom senso, uma falta de noção. Uma pessoa mostrando o dedo do meio para outra. Eu fiquei assim, impactado com aquilo. Como é que a pureza está indo embora, entendeu? Como a pureza não é importante, não é um valor importante, não é um valor que as pessoas querem ter na vida delas. E às vezes, gente, uma coisa muito séria que eu acho que o Iago falou aqui hoje em Romanos 12, capítulo 2, que diz que... Você consegue abrir para mim, por favor? Consegue? Vamos ver quem vai mais rápido aqui. Por isso... Não, Romanos 12. Obrigado, irmão. Portanto, capítulo 2. Não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente. Só até aqui. Irmãos, quando você começar a escutar de irmão na igreja, começar a escutar de você mesmo, que tal coisa não tem nada a ver, que tal coisa não faz sentido, que tal coisa não é certo, faz o seguinte, faz um jejum, vai conversar com o seu líder de célula, vai conversar com o pastor, procurar um irmão que está mais tempo na igreja, vai buscar uma forma de realmente ver se isso não tem nada a ver, porque a gente jovem, às vezes na vontade de criar amizade, né, e está tudo bem com relação a isso, realmente temos que buscar termos amigos que não são, não congregam da mesma fé que nós, mas quando você começar que isso não tem nada a ver, faz um jejum, pergunta para Deus no final do seu jejum, eu tenho certeza que às vezes esse negócio que você está achando que não tem nada a ver, está te levando a caminhos largos a se corromper. E depois que você se corromper, às vezes pode se tornar um pouco mais difícil retornar para a presença de Deus, a retornar a ter valores e princípios claros que a Bíblia traz para nós. O exemplo na fé. Esse exemplo é muito interessante, esse pedido de exemplo é muito interessante e às vezes ele é o mais fácil e por isso que ele pode ser às vezes um pouco difícil de ser explicado. E eu queria dividir ele em três etapas. Primeiro no conhecimento, depois na crença e por fim na confiança. Primeiro ponto, é necessário a gente conhecer a fé. É necessário a gente saber qual é o objetivo da nossa fé em Jesus. Para que existiu, para que existe Jesus? Para que tem a fé em Jesus? Tenha isso muito claro e não se culpe, independente de qual ponto que você esteja com relação à sua fé. Às vezes você já conhece, às vezes você já crê e às vezes você já confia. Ou às vezes você só conhece, ou às vezes você nem conhece, não tem problema. Independente do ponto que você esteja, eu tenho certeza que no final dessa palavra eu posso te entregar uma solução para você ter essa fé. Mas é necessário que primeiro que a gente venha conhecer a nossa fé. Conhecer para que existe a fé, para que existe esse caminho que Jesus trilhou para nós. O que é a fé salvadora? A partir desse ponto, eu e você podemos crer. E a partir do momento que a gente crê, a gente acredita que Deus vai fazer, que Jesus vai operar na nossa vida. A gente acredita que nós vamos morar no céu, a gente acredita que a Bíblia tem bênção para a nossa vida. A gente começa a crer e começa a realmente acreditar e viver com esse tipo de pensamento. E o terceiro ponto, esse que às vezes é um pouco mais difícil, é a confiança. Essa confiança que às vezes a gente até crê, às vezes a gente até acredita, mas na hora que chega para a gente confiar, aí que fica difícil. Aí eu e você começamos a falar, não, mas será que vai? Será que vai acontecer?
Tem gente que senta em roda de amigo e acredita nos casos mais mirabolantes do mundo. Que fulano foi para a festa e fez isso, que ciclano fez aquilo, que o cara cortou o outro de carro a não sei quantos por hora. Aí na hora que lê a Bíblia no Antigo Testamento, fica querendo achar explicação. Não, porque o mar abriu, mas não foi bem isso, aconteceu tal coisa. É uma fé que a gente não consegue realmente confiar que Deus fez e que Deus vai fazer na vida nossa. Os puritanos, eles falavam que a fé era como se você recostasse, como você encostasse o corpo inteiro sobre alguma coisa. E que nós venhamos ter esse tipo de fé, encostar, como se tivesse uma parede que eu conseguisse deixar meu corpo inteiro sobre ela e não cair. Isso que seria essa fé de confiança que eu e você podemos ter através do Espírito Santo, através de Cristo Jesus. E essa fé, ela não pode ser cega. Por que ela não pode ser cega? Porque ela foi plantada no meu e no seu coração através de pleno conhecimento. Ela não pode ser abstrata e especulativa, porque ela crê em fatos que eu e você temos certeza absoluta de que aconteceram. E ela tem que ser praticável, porque o destino dela é plantado na verdade. Às vezes isso aqui pode ser um pouco difícil da gente entender, mas é um passo a passo que eu tenho certeza que quando você e eu entrarmos nesse ritmo, entrarmos nesse último estágio que é de confiança, nós vamos conseguir praticar a nossa fé. Em Tiago 2, versículo 7, diz o seguinte: a fé sem obra é morta. E às vezes a gente acha que para a gente poder, nossa fé estar viva, a gente tem que estar fazendo, né, alguma coisa, eu tenho que estar lavando a igreja, eu tenho que estar juntando as cadeiras depois do culto, eu tenho que estar fazendo alguma coisa. Amém, glória a Deus. Eu e você podemos fazer isso é bênção, servir a Deus é uma bênção. Mas às vezes, quando a gente confia em Deus 100%, nós também estamos exercendo a nossa fé. Eu e você, quando a gente realmente recosta, quando a gente descansa, quando a gente confia que Deus vai fazer, a gente também vai estar praticando a nossa fé. Só que às vezes fazer as coisas é muito mais fácil, né, do que realmente confiar e esperar em Deus. Eu escutava muito um pastor que dizia o seguinte: a gente só quer ouvir o sim de Deus. O sim ou não, até que o não a gente até topa. Mas o espera, esse dói. E dói mesmo, viu? Porque esperar em Deus, às vezes, é muito difícil. A gente tem certeza, mas a gente não confia, né, que vai acontecer. Mas quando você e eu conseguimos esperar em Deus, Deus nos honra e Deus realmente entrega as bênçãos dele para a nossa vida. Porque ele já escreveu na eternidade. Às vezes ele fala na palavra dele também sobre diversas bênçãos, mas às vezes a gente não quer confiar, a gente não quer esperar com que isso aconteça. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim porque às vezes a nossa falta de confiança, a nossa dificuldade em esperar, a nossa dificuldade em descansar em Deus de forma completa, nos impossibilita que venhamos receber aquela bênção que Deus está preparada para a gente. Então, da mesma forma que Timóteo foi pedido que ele fosse um exemplo aos fiéis na fé, que nós venhamos ser exemplos na fé para cada um de nós. Às vezes exemplo na fé na sua célula, às vezes exemplo na fé na sua roda de amigos, mas seja realmente exemplos na fé. Agora, como último exemplo, eu coloquei exemplo no amor. Que venhamos ser exemplo no amor. E esse exemplo no amor, eu não gostaria que eu e você entendêssemos como o amor que você sente pela sua noiva, como o amor que você sente às vezes pela sua esposa, o amor que você sente pelo seu namorado. Esse amor é uma bênção, mas o amor que eu gostaria de explicar aqui, ele não é um sentimento, ele não é de forma alguma um sentimento, ele às vezes pode até ser uma escolha, mas ele, acima de tudo, ele é um mandamento. Ele é um mandamento que o Senhor tem para nós. E Paulo pediu a Timóteo que ele fosse um exemplo no amor. E que eu e vocês venhamos ser esse exemplo poderoso no amor. E às vezes esse amor aqui, como ele não é literalmente um sentimento, ele é uma ordem, ele é um mandamento, às vezes é um pouco mais difícil de ser praticado. Ele é mais difícil de ser exercido. Para isso eu vou contar um caso de um amor que a gente viu na Bíblia, que diz o seguinte, que é a parábola do bom samaritano.
parábola do bom samaritano, que acontece o seguinte caso, às vezes os irmãos já conhecem. Um homem foi assaltado, está em Lucas 10, depois os irmãos quiserem ler mais a fundo, mas que um homem foi assaltado na estrada que ligava Jerusalém a Jericó. Era uma estrada muito perigosa, pensa assim, era a capital da época, então muita gente passava ali naquela estrada, era um lugar realmente muito perigoso. Aí primeiro passou um sacerdote, já que o pastor Drauzio chegou aqui, vai ter que ser ele o exemplo. Primeiro passou um sacerdote, e o sacerdote pegou e viu aquele homem que foi assaltado e foi espancado no chão, e ele ficou jogado no chão, e o sacerdote pegou e falou assim, vou mexer com isso não, isso aqui às vezes eu estou indo para Jerusalém, tem que resolver as coisas de Deus lá, tem que trabalhar, e às vezes é uma emboscada, vou deixar esse homem espancado aí, às vezes é uma emboscada. Depois passou um levita, aí passou Teuzinho, aí Teuzinho pegou, esse trem aí está esquisito, o negócio está meio perigoso, essa estrada é perigosa, acontece as coisas, não vou mexer com esse homem não, vou deixar ele, como é que fala, vou deixar ele mais no canto dele aí, ele se resolva mais tarde. Aí no final, passou um samaritano, passou um cara que tinha problema histórico com o judeu, um cara que realmente, às vezes, não tinha nenhum motivo para poder estar cuidando daquele homem, mas ele optou, por misericórdia, a cuidar daquele homem e a tratar daquele homem nos mínimos detalhes, pagou os custos daquele homem. Aí Jesus pergunta no final da parábola, quem que exerceu a misericórdia? Foi o samaritano. Então, quem você e eu devemos ter esse amor empático? Quem eu e você devemos viver esse amor empático? Nós devemos viver esse amor empático para quem precisa estar perto de nós. E é interessante que Deus é tão justo, Deus é tão tremendo, tão justo, que Ele não vai te pedir nada que você não pode dar. Ele não vai te pedir nada que eu e você não possamos fazer. Às vezes, nós vamos precisar de dar uma palavra para uma pessoa. Às vezes é uma ajuda, às vezes é uma oração, às vezes é só um conselho, às vezes é só um ombro. Mas Ele nunca vai te pedir nada para fazer que eu e você não consigamos fazer. E isso às vezes é um pouco difícil da gente entender, mas Deus sabe para quem que Ele manda aquele senhorzinho bater no carro na hora que está no semáforo, no sinal, vendendo uma bala. Deus sabe com quem que Ele pode contar. Então que eu e você venhamos pedir ao Espírito Santo que venha nos guiar e nos mostrar realmente quem que a gente deve estar ajudando, estar exercendo esse amor empático. E às vezes é um pouco difícil, mas é o mandamento do Senhor que diz em João capítulo 13, verso 34, amem uns aos outros como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. E continua no verso 35 dizendo, com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. É uma escolha, o amor, ele é um mandamento, ele é uma ordem do Senhor, e as pessoas vão te reconhecer, você vai ser exemplo se você e eu amarmos uns aos outros. Não venhamos ter preguiça de amar uns aos outros. Às vezes é um pouco difícil, mas se até Jesus amou o mundo, Ele teve um amor empático por nós. Ele veio aqui pagar uma conta que não era dele, por causa do amor empático, do amor que Ele tinha por mim e por você. E agora que vem esse tanto de informação, né? Paulo pedindo para Timóteo para ele ser um exemplo na fé, na pureza, no amor, no procedimento e na palavra. Exemplo em 5 pontos que às vezes são difíceis de ser exercido. Às vezes você consegue ser um exemplo na palavra, mas é muito impuro. Às vezes você não consegue ter fé nas coisas, e você e eu devem estar se perguntando, mas como que a gente vai fazer isso? No Antigo Testamento, nós vivíamos uma época legalista, uma época da lei. Então o homem tinha que fazer com o próprio braço. O homem e a mulher, ele tinha que fazer e correr atrás com o próprio braço. E às vezes ele não conseguia, a maioria das vezes ele não conseguia. Se eu e você tentarmos ser exemplo em qualquer um desses pontos, pela força do braço, você pode até conseguir, por uma semana, 15 dias, um mês, mas você realmente não vai conseguir se tornar um exemplo. Mas hoje, no período da graça, que eu e vocês fomos escolhidos para poder viver, escolhidos para marcar
a nossa geração, nós vamos fazer isso através do Espírito Santo de Deus, através da graça que o Senhor Jesus nos deu, através desse amor que o Senhor Jesus nos forneceu. Isso é muito interessante e às vezes é um pouco difícil, mas o nosso passo, o nosso objetivo é entregar na mão de Deus. E a garantia é que Ele vai fazer. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos 22 e 23, diz o seguinte: afastem-se de todo tipo de mal, que o próprio Deus da paz os santifique por completo, que todo espírito e alma sejam preservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. O que ele está dizendo aqui? Está dizendo que quem vai nos tornar irrepreensível, quem vai nos tornar exemplos, quem vai nos tornar modelos, não é a força do seu braço. Não adianta você querer sair para a rua dando uma de bom samaritano, ajudando os outros, tendo fé nas coisas para a força do braço. Fé e amor são dons de Deus, são presentes do Espírito Santo para a minha e para a sua vida. Então é só através do Espírito Santo que nós vamos conseguir viver isso. Às vezes, irmãos, é difícil, às vezes é muito difícil, às vezes é quase impossível a gente ser exemplo em algum ponto desse. Mas é quase impossível para mim e para você. É quase impossível para nós que não morremos na cruz por causa dos nossos pecados. Para Jesus é muito fácil, para Jesus é muito simples. Às vezes eu vou para casa, pastor Drauzio, meu discipulador, e eu chego lá e falo um punhado de problema e um punhado de coisa. Ele olha para mim e fala, dá uma risada, brinca, mas ele não está brincando comigo, não está brincando com o meu problema. Ele está só dizendo que para Deus, para Jesus é muito fácil resolver isso. Então às vezes você está pensando assim, nossa, como é que eu vou confiar em Deus, Robertinho? Você não sabe o tamanho do meu problema. Irmão, eu não sei e muito provavelmente eu não vou ficar sabendo. Mas Jesus já sabe e às vezes Ele está pedindo que você recoste nele. Ele está pedindo para você entregar isso para o Espírito Santo resolver para mim e para você. Às vezes tem uma pessoa que te fez mal, mas que te fez um mal que só você consegue explicar e só você que sentiu. Mas Jesus nos manda amar até os nossos inimigos. Mas como que você vai fazer isso? Nossa, mas é difícil demais. Tem uma pessoa que você não sabe o que é que ela fez. Não sei. Realmente, irmão, é difícil. Às vezes é muito difícil, mas através do Espírito Santo, isso pode se tornar mais fácil. Que você e eu venhamos sair daqui hoje. A gente nunca sai de um culto da mesma forma que entrou. Não sei que você entre com a cabeça muito dura, né? Com a cabeça muito fechada. Mas se você der um lugar para o Espírito Santo, ele vai entrar, ele vai ministrar na sua mente, no seu coração. Mas que eu e você venhamos sair aqui hoje decididos a não sermos exemplos pela nossa força, a não marcarmos a nossa geração com a nossa força do nosso braço. Mas que eu e você venhamos tomar a decisão de que vamos entregar a nossa vida para o Espírito Santo. Porque quando eu e você fizermos isso, aí sim, nós vamos nos tornar exemplos. Pela força do nosso braço, não deu certo. Pela força do nosso braço, Jesus se fez em carne e osso e pagou e resolveu para nós. Agora é através da graça. Agora é através dele. Ele vai fazer em nós. Ele vai mudar a minha e a sua história. Desde que você e eu deixe ele fazer isso. E por mais difícil seja entregar isso no coração de Jesus, através dele ele também vai conseguir. Então, no final desse culto, que eu e você venhamos orar e venhamos pedir que o Espírito Santo venha habitar em nós. Que a partir disso aí, nós vamos conseguir entregar, largar a nossa marca, o nosso impacto na nossa geração. Às vezes tem um problema que você está carregando ele com você tem muito tempo. Às vezes é só uma falta de perdão. Às vezes tem um probleminha que é só uma falta de fé. Mas hoje o Espírito Santo está aqui e Ele quer te tocar. E Ele quer realmente que você e eu nos tornemos exemplos. Amém?